Oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, nós estávamos estudando a região Nordeste e agora nós vamos trocar de região. Vamos estudar uma nova região. Vamos estudar a região Sudeste do Brasil. Quais são os estados que formam a região Sudeste mesmo? Vamos relembrar quais são? Quais são eles? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Muito bem! Então, agora que nós sabemos quais são esses estados da região Sudeste, nós vamos começar trabalhando a principal atividade econômica que moveu essa região por vários anos, que foi a produção do café. Então, o café no Sudeste, ele foi a máquina do Brasil por muito tempo, por vários e vários anos. Mas essa atividade nem sempre ela teve seus pontos perfeitos. Teve momentos em que ela também teve coisas ruins. Então, nós vamos ver esses dois aspectos, os aspectos positivos e os aspectos não tão positivos da história da produção de café no Brasil, certo? Então, café na região Sudeste. Bom, aqui nós temos um mapa, né, da região Sudeste, seus estados, Minas Gerais. Aí nós vamos ter aqui a região do Rio de Janeiro, aqui a Grande São Paulo e aqui o Espírito Santo, né? Então aqui. Bom, a produção de café, ela não se concentrou em todo esse estado, isso é bem importante nós ressaltarmos. Por quê? Porque nós tínhamos uma concentração da produção de café aqui na região de São Paulo. Minas Gerais também se destacava, Minas Gerais também tinha grandes áreas de plantio de café. Já o Rio de Janeiro e Espírito Santo vão ser regiões que vão produzir, mas em menor quantidade, e eles vão ter uma atividade econômica com destaque para outras coisas, que nós vamos trabalhar depois nas próximas aulas. Então, tanto o Espírito Santo como o Rio de Janeiro, eles não eram um foco de produção de café. Quando a gente fala na produção de café, vamos pensar sempre que ela esteve concentrada, então, em São Paulo e em Minas Gerais. Esses dois estados aí são os principais, certo? Deixa só eu dar uma clareada nesse mapa aqui para a gente entender, né? Então, aqui nós temos essas pontinhos amarelos aqui, são áreas onde nós vamos ter jazidas de ouro. Depois nós vamos ter áreas com reservas de ferro, que estão nessa região aqui. Nós também vamos ter reservas de diamante. E nós vamos ter aqui regiões importantes, as maiores, que quanto mais bolinhas, a bolinha mais escura aqui, quanto mais aberta tá a bolinha, mais pessoas nós estamos morando, e quanto mais fechadinha a bolinha, são áreas com populações menores. Então, só para a gente entender um pouco as características, e onde nós temos essas âncorazinhas aqui são portos, tá? Nós vamos depois estudar mais pra frente a importância também desses portos aí na economia dessa região. Então, vocês percebam aí que é uma região bem portuária, né, com vários portos. Inclusive aqui nessa região nós vamos ter um porto numa região de rio, certo? Que é o que a gente chama de porto fluvial, quando a gente tem um porto que não é marítimo. Então, nem todo porto é marítimo. Às vezes a gente só pensa em porto, só pensa em porto ligado ao mar, mas existem portos em regiões de grandes rios também. Tranquilo? Bom, aqui nós temos uma foto, uma figura, que vocês vão ter ela na apostila de vocês também. Depois, quando nós formos fazer as atividades, nós vamos usar essa foto, por isso eu coloquei ela aqui. Quando a gente fala na produção de café, o que é importante ressaltar é que o auge da produção do café em São Paulo e o auge da produção do café em Minas Gerais, ele se dá com mão de obra de quem? Com mão de obra escrava. Então, enquanto nós tínhamos escravidão, nós tínhamos uma grande produção de café. A própria foto mostra, né? O senhor ali da fazenda na sombra, de boa, enquanto quem estava trabalhando eram os escravos. Então, a produção do café, ela acontecia dessa maneira. Só que vocês estudaram na história que a escravidão, ela teve um fim. Então, a mudança de produção do café também vai passar por esse processo com o fim da escravidão. Mas, por enquanto, vamos falar aqui no período que ainda havia escravos. Então, nesse período aqui, toda a produção do café estava com mão de obra escrava. Então, eles falavam assim, que os escravos, eles eram as mãos e os pés do
lugar onde era feito o plantio dos cafezais. Por quê? Porque era o escravo que plantava, era o escravo que carpia e era o escravo que colhia. E depois era o escravo que limpava o café, que ensacava o café para levar esse café para os armazéns, e depois dos armazéns esse café era vendido. Então, o senhor do café, o barão do café, ele ficava somente na administração. Ele ficava analisando, ele ficava cuidando e, além de tudo, ele também não era o responsável direto por fiscalizar o trabalho dos escravos. Para fiscalizar o trabalho dos escravos, existiam os seus capatazes, que eram pessoas contratadas pelo senhor do café para cuidar dos escravos. Então, qual era o trabalho do fazendeiro? O trabalho do fazendeiro era comprar o escravo, era levar o escravo até a fazenda e depois era ver se tudo andava bem na fazenda, era ver se o capataz estava trabalhando como tinha que trabalhar, era ver se cobrar do capataz para que os escravos produzissem, e ele tinha um papel importante em fazer a negociação da venda, isso era com ele. Então ele era um homem de negócios que a todo momento estava tendo que sair da sua fazenda, ir para a cidade para buscar fazer uma venda boa do café, com um bom preço, uma boa negociação, para que ele pudesse ter seu lucro. Então, nesse período aqui, esse era o papel do grande fazendeiro. Bom, o café ia muito bem, mas em uma região aqui de São Paulo, chamada região do Vale do Paraíba, era uma região em que o terreno, ele não era um terreno plano, ele não era um terreno retinho, assim. Ele era um terreno íngreme, um terreno cheio de áreas mais altas e áreas mais baixas. E quando as pessoas elas chegaram a fazer o plantio do café nessa região, eles não levaram esse fator em consideração, ou seja, eles não pensaram no relevo dessa região. E aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que, com o passar dos anos, essa região ela passou a ser sujeita à ação da erosão. E nós sabemos que um solo, quando ele fica sujeito à erosão, ele acaba se tornando um solo improdutivo. Então, a região do Vale do Paraíba tinha tudo para ser uma região de destaque na produção do café, mas não foi, mas acabou não sendo. Por quê? Porque eles não tiveram cuidado com o solo e quando eles perceberam, esse solo estava todo cheio de erosão e aí eles tiveram que abandonar aquelas áreas de café, que seriam áreas promissoras na produção devido à fertilidade que o solo oferecia, e tiveram que mudar suas fazendas, procurar outras áreas de terra, porque essa grande região, que era uma região perto do Rio Parnaíba do Sul, que era uma região que tinha tudo para ser uma boa produtora, não foi porque o fazendeiro esqueceu de cuidar do seu solo. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da erosão. Na próxima aula, a professora vai colocar para vocês o link de um vídeo que vai mostrar um experimento de o que acontece com o solo quando você não coloca cobertura nele e que ele passa a sofrer erosão. E aí vocês vão olhar esse vídeo e vão ver lá como que acontece a erosão, e foi isso que aconteceu na região do Vale do Paraíba. Então, nós vamos ter na próxima aula esse videozinho explicativo da erosão, que eu quero que vocês assistam e prestem bastante atenção, para que daí depois juntos nós possamos fazer as atividades nas aulas online. Beleza, pessoal? Grande abraço, beijo da prof.